tem uma mudança importante, que é a apropriação do orçamento pelos deputados e senadores, independente se eles votam favoravelmente ou contrários ao governo. Além disso, esse dinheiro foi vinculado a programas, né? E esse controle que havia no passado, ele não existe mais, né? Aliás, isso até traz uma grande novidade para a nossa política, que é o seguinte: talvez o eleitor não tenha percebido, mas hoje cada deputado ou cada senador controla sozinho a alocação de mais ou menos 35 milhões de reais. Dependendo do tamanho do município, o deputado ou senador ali, ele vai se tornar a principal força econômica da localidade dele. Claro. Não é? Vai ter muita prefeitura que só vai se viabilizar a partir desses recursos. Então isso significa que a gente vai ter uma eleição municipal, né, com um retrato diferente, um retrato de cidades, né, sendo definidas por questões mais locais, sem tanta interferência do poder externo. Ok. E aí nós fomos pesquisar, né, o que está acontecendo nesse momento. E aí nós buscamos pesquisas disponíveis nas 100 maiores cidades, né? E a ideia era verificar se havia uma correspondência entre prefeito e deputado, prefeito e senador. E o que a gente achou foi uma coisa até inesperada. O que a gente achou? Um grande crescimento do número de prefeituras, né, de um índice de dominância dos partidos que hoje compõem o polo, os polos ideológicos da política brasileira. PL e PT. Né? O que isso então sugere? E aí eu acho que o gráfico ele é muito claro nesse sentido. Né? Ele mostra com muita clareza. Esse crescimento muito acima da média dos outros partidos mostra que alguma questão nacional está interferindo. Perfeito. Não é? Ou seja, que não é apenas questões locais, porque se fossem apenas questões locais, a distribuição do crescimento do desempenho dos partidos ia ser mais ou menos homogênea, parecida entre todas as legendas. Variações menores. Exatamente. Agora a gente teve duas variações desproporcionais que foram PL e PT. Então isso significa que esse processo de polarização nacional vai contaminar as eleições municipais? Ou seja, eventos nacionais estão contaminando as eleições locais? E acho que isso traz uma questão que para nós, analistas políticos, é uma coisa importante. É o seguinte: está havendo um realinhamento do eleitor brasileiro? E aí o que eu digo é o seguinte: o eleitor está cansado daquele político invertebrado, não é? Que uma hora posa para um lado, outra hora... O isentão. Está cansado. Esse eleitor, ele está buscando candidatos que se colocam de maneira, vamos dizer assim, mais concreto, mais coerente em relação aos debates nacionais? A gente está falando de um voto que ele sai... Ele, inclusive, pode acabar até com o tempo, né? Se essa consolidação, se essa tendência se consolidar, a gente pode ter uma mudança daquele voto fisiológico do eleitor que troca o seu voto por uma cesta básica, por um saco de cimento, e ele passa a votar dentro de um conjunto de valores. É um voto mais de opinião e de valor. Voto de opinião. Aqui é interessante porque, como a eleição é um jogo de soma zero, né, você tem ali um crescimento do PL e um crescimento do PT. E quem cai? Né? Cai o Centrão. Né? Olha, o PSD, né, tem um problema. O PP do presidente Arthur Lira, né, e do Ciro Nogueira tem um problema. O Republicanos tem um problema. Ou seja, partidos que tiveram ali... O PSD ele não assumiu, né, por exemplo, o Bolsonaro no processo eleitoral, né? Mas, por exemplo, PP e republicanos que estiveram com o Bolsonaro, mas depois passaram a flertar, né, com o governo, eles estão experimentando uma perda importante. Então, talvez a gente tenha um realinhamento do eleitor brasileiro, né, que busca termos mais claros para ele tomar sua decisão. Perfeito. E aí a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: quem tem medo dessa polarização?
Olha, você sabe que eu já disse aqui, eu acho ótima a polarização, porque você, primeiro que você, com as reformas, com a cláusula de barreira, que a gente já vai transformando a partir dessa eleição, a gente já vai reduzir o número de partidos que vão permanecer no cenário político partidário brasileiro, que é uma maravilha, porque tem muito partido que a gente sabe que o partido ele é um partido de aluguel. É uma máquina que alguém vai lá, cria, máquina partidária, e o sujeito usa aquilo para embolsar, para enriquecer, para desviar dinheiro, ou para alugar a legenda, por isso partido de aluguel, para apoios nas épocas aí de eleição. Né? Muitas vezes o candidato, você vê às vezes aí um outsider querendo se lançar como candidato, ele senta com o cacique do partido e o partido vende a legenda. Quanto custa? 10 milhões? 20 milhões? E aí ele vai lá e compra o partido. Compra a sua candidatura, isso é muito comum, tá? Isso é muito comum acontecer. A gente precisa depurar o cenário partidário brasileiro justamente para acabar com essas legendas de aluguel que são inexpressivas, que não têm valores. Muitos podem dizer, não tem ideologia, sim, mas não tem valores, não tem diretrizes, não tem bandeiras. Eu sempre reflito e levo a reflexão aqui à minha audiência que o que me incomoda na política brasileira, Léo, é a falta de coerência das nossas lideranças. Porque eu acho o seguinte, se você tem valores definidos, você tem de lutar por esses valores. Não faz sentido, por exemplo, você defender uma bandeira com unhas e dentes, né? Tá lá o PT defendendo uma bandeira com unhas e dentes, saidinha. Não, a gente defende a saidinha com unhas e dentes. E aí, quando isso vai para uma votação no Congresso, eles negociam isso em troca de uma outra bandeira. Então você está abrindo mão das suas convicções, que no fundo, convicções não eram.